Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Falaremos agora sobre Ethereum, tá? E para mim, como já falei anteriormente, eu acho mais bonito, mais elegante, mais limpo o gráfico de Ethereum frente ao gráfico do Bitcoin, tá? Então vamos lá, aquela ideia que a gente já tem de fundo duplo aqui nessa estrutura, tá? Pessoal, isso aqui já é a mesma ideia, tá? Eu salientei com os amigos na última publicação dessa ideia que era um pullback no topo anterior rompido, que haveria a possibilidade de um pivôzinho aqui e está se confirmando aparentemente, tá? Quando a gente olha tempos gráficos intradiários, a gente tem aquela ideia realmente do preço tá se desenvolvendo, tá? Inclusive ele está performando melhor que o Bitcoin. Eu recentemente fiz uma publicação aqui no nosso canal do YouTube sobre a análise do Bitcoin. E a gente vê que está num triângulo simétrico, tá, pessoal? Quando a gente olha Ethereum, parece que está mais limpo. Por quê? Porque a gente já tem a definição que no Bitcoin a gente não tem, que é o quê? O zigue-zague ascendente. Ou seja, a gente já está criando uma estrutura interessante para a alta. Beleza? Quando a gente olha o intradiário, inclusive, vamos dentro de um gráfico de 4 horas, a gente também tem o zigue-zague ascendente. Então, ó, aquela ideia de estrutura de alta, tá? Então, eu vou só pegar a seta aqui para marcar para os amigos. Então, ó, os dois fundos, ou seja, aquele fundinho duplo, beleza? Um pullback na cabeça de um pivô, de um possível movimento de reversão, tá? E aqui, inclusive, era uma retração importante, tá? Agora, o que a gente está fazendo aparentemente com o price action, tá? Que é o desenvolvimento, a ação do preço, melhor dizendo para os amigos. A gente está tentando montar uma estrutura que, no meu ver, na minha concepção, é um canal de alta, tá? E essa estrutura, tá? Ela começa a ficar interessante, por quê? Porque normalmente a gente tem períodos longos, tá? Marcados em canais, tá? Canais estreitos são muito fortes, são especialmente fortes, tá? Quando a gente tem movimentos como rompimentos, tá? Um rompimento ele acontece, porém ele rapidamente encontra um clímax. Por que ele encontra um clímax, um rompimento? Porque ele justamente não corrige, ele sai rompendo, cai, ou sobe, e ele encontra um clímax, aquele movimento tipo uma barra muito ampla no topo. Isso é um clímax. Por quê? Porque o preço não descansa. A gente não vê pullback, a gente não vê uma retração interessante, a gente não vê o desenvolver do movimento do preço, a gente só vê ele subir. Subir que nem louco. Isso é difícil de se operar. Na verdade, se uma pessoa ela se especializa a buscar operações só em rompimentos, até tudo bem. Mas dificilmente a gente vê movimentos de rompimento em gráficos maiores, né? A gente vê isso às vezes no intradiário, tá? Mas é interessante, sim. Mas o que eu quero expor para os amigos, dentro de um gráfico maior, de 4 horas, 1 hora diário, é muito interessante a gente ver a construção de canais. Por quê? Porque eles são movimentos mais amplos, tá? A gente pode pegar até essa estrutura mais ou menos assim. Eles são movimentos mais amplos, eles são movimentos que eles corrigem o necessário para que o preço possa continuar. Mas a gente também tem que lembrar que a maior possibilidade de acontecer um rompimento, ou seja, quando acontecem rompimentos fortes, é quando eles quebram linhas de tendência, ou seja, rompimento de linha de tendência de canais. Então, o que acontece aqui? A gente olha um canal, ele está lindo, maravilhoso, a gente tem que ver a continuidade desse desenvolvimento de preços. Por quê? Caso a gente veja um rompimento aqui, um pullback e um pivô, a gente tem um movimento aqui de modo rompimento, né? Um breakout mode, né? E daí fica um pouco mais difícil de se lidar para quem quer ver os preços se desenvolvendo para cima, ok? Na minha concepção, que é o caso, eu acredito sim no desenvolvimento dos preços para cima, tá? Inclusive, a gente tem operações em Ethereum, tá? E inclusive eu estou acreditando que esse movimento aqui foi uma onda 1, tá? Então eu vou fazer uma contagem, assim como eu fiz no Bitcoin, eu vou fazer a contagem de ondas para os amigos. Então, 1, 2, aqui 3, opa, eu vou botar 3 aqui, aqui é 5, tá? Aqui é 3, aqui é 5, tá? 5 climática, tá? Melhor, vou fazer o seguinte, vou deixar 3 aqui, porque no meu ver tá melhor. Aqui uma quinta em diagonal,
e aí eu vou considerar aqui um ABC com um B Expanded Flat, que é ele rompendo para cima, tá? ABC, beleza. Então, isso aqui é minha contagem para Ethereum, tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, eu não sou o dono da verdade, só estou aqui expondo a minha opinião e a minha leitura frente aos gráficos, tá? O ABCzinho de correção, beleza. E o que a gente tem aqui? Uma onda 1, ou seja, um primeiro movimento que caracteriza a onda 1. Opa! Primeiro movimento que vai caracterizar a onda 1. E aí, uma onda corretiva, onda 2. E aqui a gente está construindo, na minha concepção, onda 3, para fazer onda 4 e 5 aí por diante, dentro de um canal, tá, pessoal? Lembrando, acredito que a gente está construindo essa estrutura dentro de um canal. Então, na minha opinião, o que a gente acabou de fazer foi isso aqui. Uma onda 1, tá? Uma onda 1 aqui, 2, tentando fazer uma onda 3 aqui, 4, 5, algo do tipo assim, tá, pessoal? Para que a gente consiga ver essa contagem, tá, galera? Eu sei que contar onda de Elliott não é uma coisa muito barbada, não é uma coisa muito boa de se ver na tela, fica um monte de risco, fica difícil mesmo de interpretar os movimentos. Mas isso aqui é uma das possibilidades para que a gente consiga ver as projeções do futuro, tá? Inclusive, para quem nos acompanha no grupo do Telegram, se tu não nos acompanha, eu até convido vocês a fazer parte. A gente teve uma operação bem legal aqui mesmo, interpretando o quê? Que o preço ele poderia repetir uma estrutura semelhante a essa, tá? Que estrutura foi essa? Essa aqui, a gente pode pegar aqui, ó. Até vou explicar para os amigos. Vocês pegam padrão de barras, cliquem na barra que vocês querem ter o padrão, vocês têm esse padrão aqui. Vocês criaram o padrão, vocês querem ver se ele realmente vai funcionar. Vocês clicam na ferramenta refletido. E aí vocês têm o padrão sendo criado, tá? Ó. O que acontece muitas vezes? Ele demora um pouco para seguir, mas ele tem uma estrutura de barras muito parecida, tá? Então, ó, olha essa estrutura aqui. Eu particularmente vejo semelhança, tá? Nessa estrutura de preços com essa estrutura de preços, tá? Então, inclusive foi uma publicação que a gente fez dentro do nosso grupo no Telegram, tá? E aí, galera, agora a gente acaba de completar a estrutura. Então, a gente provavelmente faz os pullbacks e tudo mais, mas notem, amigos, que essa região aqui, ela é uma forte um forte suporte, tá? Então, notem que isso aqui é um forte suporte e, por sua vez, a gente sentiu uma resistência aqui. Tá, então, qual que é a ideia agora? Leandro, qual que é a ideia? Aqui a gente tem resistência e aqui a gente tem suporte. Bem, a ideia é a gente ver o rompimento, pullback e aí seguir. Uma das coisas que eu quero salientar para os amigos, que seria muito legal caso a gente conseguisse visualizar, tá? Antes de mais nada, eu só vou apagar isso aqui. Vou apagar essa estrutura de Elliott também, tá? O que seria legal a gente conseguir visualizar é, olha que interessante como está sendo respeitado o backs na linha de tendência, tá? Então, o que acontece? Seria muito legal se a gente visse o preço voltar para essa região, ou até mesmo não voltar, e começar a fazer uma coisa que os preços fazem quando eles começam a ganhar momentum. O que é momentum? Aquela ânsia. Quem está comprando, compra, mas não quer mais esperar pullback, quer comprar mais alto. Daí o que acontece? Ele paga mais caro, pagando mais caro, a barra branca fica maior, a barra branca ficando maior, nós temos um candle de força maior, e aí o preço começa a se deslocar com maior velocidade para cima, tá? E aí a gente inicia a possibilidade de novas linhas mais agudas, tá? Então, às vezes vocês podem olhar em tempos gráficos, as linhas começam a ficar assim. E aí, de repente, elas estão já assim. Por quê? Porque os preços eles começam a entrar em uma estrutura parabólica, basicamente, né? Eles começam a subir reto, tá? Muitas vezes. Tá? Então, é uma das coisas que pode vir a acontecer nessa região em Ethereum, tá? A melhor coisa para quem gosta de Ethereum e quer ver o deslocamento de preços é realmente agora a gente tentar buscar como alvo essa região aqui, tá? Por que essa região aqui? Porque notem que essa região aqui foi um topo importante para o gráfico, tá? E nesses últimos topos aqui a gente buscou a região, inclusive se a gente considerar toda essa região aqui, por mais que o gráfico não consiga ver os candles agora, tá? Mas se a gente considerar toda essa região aqui, a gente está voltando, tá?
tá? A fazer topos acima dessa região. Então, a gente considera isso aqui um suporte agora. E notem o que aconteceu todas as vezes. Eu vou até deixar numa cor branca, tá? Notem todas as vezes, vou deixar um pouquinho mais espesso. Vou deixar vermelho mesmo. Notem todas as vezes que ele tentou fazer movimentos de repique aqui, ele caiu. Olha só essas falhas aqui. Olha como falhou essas duas vezes aqui com esse topo duplo. Mas olha agora a diferença. Essa região aqui toda, que era uma forte resistência, a gente tem o que agora? Aquela ideia de bipolaridade dos preços. A gente já tem um suporte aqui. Então seria muito importante se a gente conseguisse fazer um suporte aqui. E a gente tem 2 toques acima de uma região rompida. Isso é legal para quem quer ver o deslocamento de preços, podendo então deixar como alvo esses topos anteriores daí para Ethereum, beleza? Dentro do gráfico semanal, a gente olhando a estrutura do gráfico de Ethereum, a gente também está mais bonito que o Bitcoin, a gente está naquele fundo de um canal, e aí o alvo é o preenchimento deste gap de baixa, tá? Então isso aqui é um gap vendedor, então isso aqui é a força, só negociaram vendas aqui, então isso aqui é um alvo para o deslocamento de preços em Ethereum, beleza? Então galerinha, essa é a minha ideia sobre Ethereum, espero ter conseguido ajudar vocês. Caso vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal e tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, a gente vai gostar de ler teu comentário e também discutir mais sobre. Inclusive, se tiver algum indicador legal que a gente traga para cá, pode deixar ali escrito que a gente vai avaliar também, beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês até aqui, forte abraço, até a próxima.